2 Timóteo capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. A Bíblia nos diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Vamos orar a Deus. Pai querido, como foi dito, Senhor, através do louvor, é o Teu amor que nos traz aqui, e nós, Senhor, temos o desejo ardente de estarmos na Tua presença, e é a nossa fé que nos motiva, Senhor, a estarmos nesta casa de oração, para estarmos junto contigo, Senhor, ouvindo a voz do Teu Espírito Santo e abrindo, Senhor, a nossa alma para conversar com o Senhor. Fala conosco, ensina-nos, ajuda-nos a compreender a Tua vontade soberana sobre as nossas vidas e aplica, Senhor, o ensino das Escrituras ao nosso dia a dia. No nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos estudado esse capítulo, já vimos alguns fatores que nos ajudam a formar a vida cristã, ser formada, elementos que Deus usa para abençoar-nos. Vimos que Deus usa a família para nos abençoar, e a família pode ser uma bênção na formação do caráter cristão. Nós vimos que Deus usa pessoas, amigos, que assumem responsabilidade espiritual e nos instruem, discipulam a nossa própria vida em direção a Jesus Cristo. Vimos também que Deus usa o dom que Ele mesmo, pelo Espírito Santo, coloca em nós como um recurso da sua graça. Vimos ainda que precisamos associar todos esses privilégios que Deus nos dá com uma disciplina, exercitando o nosso dom, estando dispostos a sofrer por Jesus, entendendo toda a extensão da graça de Deus e assumindo as responsabilidades que advêm da fé. E agora então o apóstolo Paulo faz um parênteses nesse texto, de exortação, de ânimo a Timóteo. E nesse parênteses ele começa a explicar o que é o Evangelho de Deus. E ele começa a nos mostrar verdades básicas que não podem ser mudadas do Evangelho. E para mim é tão especial ver a soberania de Deus em preparar que hoje pela manhã estivéssemos estudando esse texto, justamente quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque são estas verdades básicas que não podem ser mudadas, que não podem ser esquecidas pela igreja, que são ilustradas no memorial da ceia do Senhor. É o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, é o corpo de Cristo que foi nos entregue ali também na cruz, é a ressurreição do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ainda que não fale explicitamente sobre o memorial, ele vai nos falar dos efeitos do sacrifício de Cristo, vai nos mostrar o que é este Evangelho. E se nós lêssemos novamente esses versículos que acabamos de ler, poderíamos perceber que o apóstolo Paulo resume aqui a essência do Evangelho, a origem do Evangelho, e vai também resumir o fundamento do Evangelho. E eu gostaria então de estudar aquilo que o apóstolo Paulo apresentou, a essência do Evangelho, a origem do Evangelho e o fundamento do Evangelho. Qual é então a essência do Evangelho? Versículo 9, o irmão vai estudando a Bíblia junto comigo aqui. Que nos salvou. O Evangelho é mensagem de salvação. Ainda no versículo 9, vai nos dizer ainda, e chamou com uma santa vocação, salvação para um estilo de vida diferente. Versículo 10, vai dizer lá no finalzinho, e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. O Evangelho é a promessa da vida eterna para aqueles que creem no nome de Jesus.
Mas o que o apóstolo Paulo queria lembrar a Timóteo, mostrando novamente a essência do Evangelho? E o que é bom que nós estejamos nos lembrando agora? O que o Evangelho nos ensina? O que ele prega? E eu creio que nós podemos lembrar agora. Como é que funciona a graça de Deus a nosso favor? A palavra de Deus que nos é pregada nos tem ensinado que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, não é verdade? E quando nós celebramos a ceia do Senhor, e logo mais vamos fazer isso, será distribuído o pão e o vinho, e os irmãos vão receber o pão e o vinho, e nós cremos que este pão e esse vinho não têm poder em si mesmo, eles não têm capacidade de abençoar, porque eles simplesmente são pão e vinho, mas eles são um símbolo daquilo que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Cristo Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E os teólogos vão usar então uma palavra muito forte, vão dizer assim que Jesus realizou um sacrifício vicário, não é? Em nosso lugar, tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário. E esse é o primeiro ponto da essência da salvação. Em Cristo nós podemos ser justificados. Esse é um mistério da graça de Deus. Havia um grande problema, e ainda há um grande problema, na minha vida e na sua vida. E esse problema se chama pecado. Há alguém aqui que não tenha erros na sua vida? Há alguém aqui que não tenha falhas na sua vida? Há alguém aqui que não tenha pecado? Você pode dar um nome que você quiser, mas você vai encontrar na sua vida os defeitos que a Bíblia chama de pecado. E existe então um grande problema, porque Deus é santo, puro e perfeito, e no seu céu não entra pecado, impureza, maldade, que existe dentro de nós. E mesmo que nós estivéssemos realizando todas as boas obras do mundo, elas não poderiam apagar as manchas dos nossos pecados. E então Deus arquitetou um plano para a nossa salvação. Pode ser um plano esquisito aos seus olhos, mas Deus havia dado uma sentença para o pecado. E a Bíblia diz, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o mesmo versículo diz, o dom, Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Havia um preço, e há um preço para o pecado, é a nossa morte. É a nossa morte física, é a nossa morte espiritual, separação com Deus, é a nossa morte eterna, totalmente corpo e alma, sempre, para toda a eternidade, longe de Deus. E Deus amou de tal maneira esse mundo, você e eu, que Ele então arquitetou um plano para nos salvar. E essa é a história da salvação. E Jesus veio a este mundo e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E todos quantos olham para Jesus e creem naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, são justificados em Cristo Jesus. Um exemplo disso aconteceu lá no deserto. E de repente, por causa dos erros dos homens, dos pecados do povo, uma praga envolveu o povo de Israel que saía do Egito. As cobras venenosas do deserto acamparam junto com os israelitas no arraial deles. E as pessoas estavam morrendo picadas pelas cobras. E o povo começou a ficar então desesperado, porque não viam como resolver esse problema. E então recebeu Moisés a mensagem de Deus: construam uma serpente de bronze, coloquem no meio do arraial, e todas as pessoas que tendo sido picadas pela víbora, olharem com fé para aquele símbolo da minha graça, não morrerão da picada da serpente. E assim aconteceu. As pessoas eram picadas e olhavam então para aquele grande marco que existia no meio do arraial, e Deus, na sua graça, curava da picada, do veneno da cobra.
Jesus, quando explicou-nos o que era justificação, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai nos dizer, olha, da mesma maneira como foi, quando foi levantada aquela serpente de bronze no deserto, assim acontece, e todos quantos olham para o Filho do Homem, são justificados por Jesus. Eu continuo sendo pecador, o veneno do pecado continua dentro de mim, mas Jesus pagou o preço do meu pecado. Ele morreu na cruz por mim. E pela fé, eu recebo de Deus perdão, justificação, porque Deus olha para mim através de Jesus. Essa é uma das cenas mais bonitas do Evangelho, porque quando Deus olha para você, Ele deveria ver a sujeira que está na sua vida. Mas por causa de Jesus Cristo, Ele vê primeiro o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E esse sangue nos purifica de todo pecado. A essência do Evangelho começa com a justificação de Jesus. Nós não somos tão bons assim, mas Jesus morreu na cruz por nós. E pela fé, nós aceitamos o perdão de Deus. Esta é a primeira parte. Mas quando nós aceitamos o perdão de Deus, a nossa vida cristã começou, não terminou. E muitas vezes a essência do Evangelho não é compreendida no seu todo. E nós tantas vezes estamos meio confusos. Entendemos a mensagem da salvação, entendemos a mensagem da justificação, entendemos que Cristo morreu na cruz, mas não entendemos o que Cristo espera de nós. E então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, esse Cristo que nos salvou, Ele nos chamou com uma santa vocação, um santo clamor para a nossa vida. E ele vai então apontar para a segunda parte do Evangelho de Deus, que é a santificação. Jesus que nos salva, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, Ele não quer somente que estejamos tão alheios da sua vida, apenas olhando para a cruz que ficou no passado, mas Ele quer que nós tenhamos agora uma nova maneira de viver, e Ele nos chama então à santidade. A essência do Evangelho é obrigado, tem necessidade de passar pela santificação ou pela santidade. Por quê? Porque quando Deus chama alguém para si, Ele também o chama para viver consigo. E, portanto, o chama para ser santo como Ele é santo. E nós vamos encontrar na Bíblia várias vezes o apelo do Senhor para as nossas vidas. Sede santos como eu sou santo, não é? Ele vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. O Evangelho começa na justificação, quando eu entendo o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, mas Ele não para aí, Ele não termina aí, Ele continua quando eu entendo que o Espírito Santo de Deus, que me foi dado naquela hora em que recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, naquela hora em que eu olhei pela fé para aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, esse Espírito Santo veio morar dentro de mim, e Ele passa a ser o meu professor, Ele passa a ser o meu companheiro, Ele passa a ser aquele que vai me mostrar o certo e o errado cada dia, é aquele que vai iluminar as Escrituras para que as Escrituras me sejam compreensíveis, é aquele que vai estar comigo todos os dias, consolando-me, é verdade, dando-me a paz, mas me fazendo lembrar tudo quanto Jesus já ensinou. Deus quer que o crente em Jesus comece agora a ser transformado pela ação do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. E veja só o que a palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia,
mas para a santificação. E olha agora 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, onde diz assim: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meus queridos, Jesus nos chamou para um estilo de vida diferente. E é aqui que muitas vezes o Evangelho, a essência do Evangelho é distorcida. A mensagem da justificação é tão bonita, não é verdade? Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. O sangue de Jesus pode me lavar de todo o pecado. E parece que a gente não tem responsabilidade nenhuma. Mas a mensagem de Deus é outra. Nos mostra que o amor de Deus deve ser tão grande, nós devemos entender esse tão grande amor de Deus, que nós nos sintamos constrangidos, que nós nos sintamos apertados por dentro, a responder esse amor, colocando no altar de Deus aquelas coisas que desagradam o meu Senhor. Não existe avivamento espiritual sem santificação. Nós temos orado para que Deus mande sobre esta igreja um avivamento espiritual. Não é assim que temos orado? Está no boletim, nós temos orado por isso. Eu quero dizer para os irmãos, não existe avivamento espiritual sem santificação. Não existe avivamento espiritual enquanto o povo de Deus não enxergue os seus próprios pecados e se sinta mal vivendo esses pecados. Não existe verdadeiro poder de Deus sendo derramado sobre a nossa vida sem que determinadas coisas que são os nossos pesos, que são as nossas amarras espirituais, sejam colocadas diante da cruz de Jesus. Não existe verdadeiro avivamento espiritual sem rendição. Quando nós compreendemos o que vai dentro de nós, dizemos: Senhor, olha, eu preciso ser transformado nessas áreas. Senhor, eu preciso que o Teu Espírito Santo me dê poder, porque eu não tenho poder em mim mesmo, mas eu não me conformo mais, Senhor, com esta minha vida medíocre, eu não me conformo mais com o meu palavreado, eu não me conformo mais com as minhas atitudes, eu não me conformo mais com o meu estilo de namoro, eu não me conformo mais com os meus negócios, eu não me conformo mais com a maneira como nós vivemos em família aqui dentro de casa. Meus irmãos, isso é santificação. Quando este incômodo de Deus, que vem do Espírito de Deus, começa a apertar a nossa vida, e nós queremos colocar em ordem a nossa vida, porque o nosso Deus Santo precisa ser recebido em santidade. E essa santidade, essa santificação vai passar pelo nosso coração, vai passar pela nossa casa e vai passar pela nossa igreja. E de repente nós vamos compreendendo a graça de Deus, a justificação em Cristo, mas vamos entendendo que esta não é uma graça barata. Ela teve um preço muito alto, a morte de Jesus na cruz. E ela espera uma resposta, a resposta de um amor que entrega. E diz: Senhor, olha, faz essa transformação na minha vida. A santidade é a ação do Espírito Santo, nos transformando progressivamente, manifestando o poder do Espírito, com um objetivo: que cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito que nos convence, é o Espírito que age com poder, é o Espírito que transforma, mas o resultado
é que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, em palavras e ações. É uma imitação e ao mesmo tempo é um vivenciar de Cristo em nós. A santidade é parte integrante do plano de Deus para a nossa salvação. Não é uma opção, é a consequência de um dia termos recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque nesse dia o Espírito Santo veio habitar o nosso coração. É aquele trabalhar juntos, você e o Espírito Santo. E o segredo é rendição. Senhor, não sou mais eu quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Senhor, não vai ser do meu jeito, vai ser do teu jeito. Senhor, não vai ser a minha decisão, vai ser a tua decisão. Isto, meus irmãos, é santificação. A essência do Evangelho passa, em primeiro lugar, pela justificação. Depois, pela santificação. E, meus irmãos, a santificação não é um dia na sua vida, mas é toda a sua vida, sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Agora, a essência do Evangelho inclui um terceiro elemento. E o terceiro elemento é a glorificação. Olha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque esta obra dele é tão grande, tão preciosa. É isso que vai nos dizer a palavra de Deus, dizendo que Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. É isso que diz o versículo 10. E então vem a glorificação. Sabe o que é a glorificação? É aquele momento na história, e nós aguardamos ainda a glorificação, em que todas as promessas do nosso Salvador se cumprirão. É aquele dia em que nós receberemos do Senhor Jesus um novo corpo. E a Bíblia diz que esse corpo será incorruptível. Esse corpo não terá mais a necessidade de pecar. Não terá dentro de si o impulso para o pecado. Será um corpo santificado, à semelhança do corpo que Jesus Cristo tem agora. Diz a palavra de Deus que nesse dia da glorificação, quando Jesus Cristo voltar, quando houver a ressurreição dos mortos, nossos corpos serão transformados e nós seremos muito parecidos com o Senhor Jesus. Um novo corpo, um novo mundo, uma igualdade, se é que podemos dizer, em natureza, a semelhança de Cristo. E esta é a glorificação do homem. Sabe por que a glorificação? Porque para mim e para você existia um destino certo. E a Bíblia vai nos deixar bem claro: o salário do pecado é a morte. E esse destino certo seria morte física, morte espiritual e morte eterna, ou aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, o inferno. Mas por causa da justificação, mas por causa da santificação, aqueles que têm vivido debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo herdarão a glória do seu Senhor. É isso que o livro de Hebreus vai nos ensinar, dizendo que naquele dia nós seremos co-herdeiros com Jesus. Meus irmãos, eu queria que os irmãos imaginassem o que é que Cristo fez por nós. Quando chegar aquele dia em que todos os mortos ressuscitarão, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Naquele dia em que Jesus convocar a igreja dele para que num piscar de olhos suba até as nuvens e encontre com o seu Senhor.
naquele dia em que o Pai é de entregar toda a glória, todo o reino, todo o poder, toda a autoridade ao seu Filho, Cristo bendito de Deus, Jesus vai dividir a sua herança, toda esta glória que o Pai está lhe dando, com cada um dos seus seguidores. E Hebreus vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da majestade de Jesus, eu estou falando do poder de Jesus, eu estou falando da santidade de Jesus, estou falando da autoridade de Jesus sobre todos os seres viventes. E Jesus então vai dividir com os seus servos, com você e comigo, por toda a eternidade, a glória que o Pai tem lhe dado. O novo corpo é só um pedacinho. A vida eterna é só um pedacinho. Porque há muito mais que Paulo começou a tentar explicar e diz: olha, são coisas inefáveis, coisas para as quais não existem palavras. E são estas que Jesus tem dividido com todos quantos creem no seu nome. A essência do Evangelho: justificação. A essência do Evangelho é santificação. A essência do Evangelho é a glorificação que nos é prometida e que aguardamos no Senhor. Qual é a nossa parte na essência do Evangelho? Duas coisas. A primeira, fé. Sem fé, nós não podemos receber a justificação do Senhor Jesus. É pela fé que eu creio que Ele morreu na cruz no meu lugar. É pela fé que eu aceito o perdão dos meus pecados. É pela fé que eu oro: Senhor Jesus, sou eu quem preciso de Ti. Olha, eu me sinto pecador, tenha misericórdia de mim. Eu me sinto vazio espiritualmente, tenha misericórdia. Fé. Segunda parte é rendição. Senhor, de hoje em diante, eu não quero mais dirigir os meus caminhos por mim mesmo, mas eu quero que o Senhor mesmo dirija a minha vida. E assim, nós vamos caminhando dentro da essência do Evangelho, atravessando a santificação e com os olhos da fé, aguardando a glorificação que há de vir, porque Jesus prometeu e não falha, não mente, e Ele vai cumprir. E nós já temos um antigozo desta glorificação. Sabe como é? É pela presença do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que Ele é a garantia das promessas de Deus. Ele é a garantia, Ele é o penhor de que nós somos salvos. E à medida em que nós vamos sentindo a presença do Espírito Santo aqui dentro de nós, nós vamos sendo motivados a continuar a nossa jornada de fé e rendição até que Jesus Cristo volte. Esta é a essência do Evangelho. Isto é o que nos lembra a ceia do Senhor, que um dia Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, mas não ficou pregado lá. Ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para todo sempre. E é Ele que intercede a nosso favor junto ao Pai. E é por isso que as nossas orações podem ser ouvidas. E é por isso que podemos ser abençoados pela sua graça. Essa é a essência do Evangelho. Você já tomou posse deste Evangelho para a sua vida? Já tomou posse? Você já sentiu que os seus pecados foram lavados no sangue de Jesus? Ou eles continuam pesados dentro de você? Você tem caminhado pela santificação, deixando que o Espírito de Deus transforme a sua vida?
ou você está lutando contra o Senhor da tua vida. Entende até o que é a justificação, mas não deixa a graça de Deus operar. Você pode antever com os olhos da fé as promessas de Jesus sobre você, que hão de se cumprir na sua vida. Curva a sua fronte agora, e agora é o momento em que nós nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor. E eu queria convidar você nesse momento a orar a Deus, a falar com o Senhor Jesus, a dizer a Ele dos seus pecados, a dizer a Ele das suas necessidades espirituais, físicas, porque Ele é Senhor. Foi por isso que Ele veio, para transformar a sua vida, para mudar o seu coração. Abra o teu coração agora e veja como o Senhor Jesus lhe ama e como Ele quer que você viva com Ele. Responda a essência do Evangelho para o Senhor deste Evangelho. Senhor Jesus, nesse momento, tantos dos teus filhos estão orando a Ti. Nesse dia, Senhor, com que celebramos o memorial da ceia do Senhor, e que nos lembramos, Senhor, de maneira tão vívida, da cruz, dos cravos, dos espinhos, do Teu sangue vertido ali, e compreendemos, Senhor, que aquilo não foi um acidente da história, mas foi o Senhor, por causa do Teu grande amor, tomando o meu lugar, o lugar do pastor Pascoal, ali na cruz do Calvário, tomando o lugar de cada um dos meus irmãos em Cristo, que no decorrer do tempo tem compreendido o Teu amor. E nesta hora, Senhor, como igreja aqui reunidos, nós queremos, Senhor, agradecer ao Teu tão grande e precioso amor. Mas, Senhor, também nesta hora temos que nos valer do Teu sacrifício. E eu sei que nesse momento tantas orações estão subindo ao Teu trono de graça. Orações que dizem, Senhor, com toda a sinceridade da alma: Senhor Jesus, sou um pecador. Continuo sendo pecador. Ó Senhor Jesus, lava-me com o Teu sangue, porque eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua restauração na minha vida. Ó Senhor Jesus bendito, nesta hora de adoração, quando a Tua igreja, Senhor, para todas as coisas para conversar contigo, nós queremos Te pedir, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo em profusão sobre cada vida, para que esse avivamento, Senhor, que tanto lhe pedimos, comece dentro de cada alma, com uma inconformação com os seus próprios pecados, com o seu próprio estilo de vida, e que seja, Senhor, o clamor do Teu povo dizendo: transforma, Senhor, transforma a minha língua, transforma os meus pensamentos, transforma, Senhor, as minhas atitudes, transforma, Senhor, os meus negócios, transforma, Senhor, a minha influência, para que seja para a Tua glória, Senhor Jesus. Ó Pai, nós queremos ser santificados por Ti mesmo, e queremos que a glória de Jesus brilhe em nós, da mesma maneira em que brilhava a glória de Deus no rosto de Moisés. E, Senhor, queremos Te dizer que isto nós não podemos fabricar de nós mesmos, mas queremos nos render no Teu altar, para que o Senhor faça, porque é na intimidade, Senhor, contigo,
que a Tua glória e a Tua santidade aparecem em nós, Senhor. Ó Pai, e juntos como igreja nesta hora, dizemos: ora vem, Senhor Jesus, porque a Tua igreja aguarda aquele dia em que o Senhor há de vir sobre as nuvens e que todo olho verá. E assim, Senhor, poderemos ver todos aqueles que no passado creram no Teu nome, sendo, Senhor, aquela companhia, aquele exército que Te seguirá, Senhor, pelas nuvens, já com os seus corpos transformados e ressurretos. E nós, Senhor, se estivermos vivos, subiremos às nuvens e num piscar de olhos nos uniremos, Senhor, ao Teu exército celestial. Ora vem, Senhor Jesus, porque nós Te aguardamos, porque nós Te esperamos, porque Tu és a nossa esperança, porque Tu és o nosso Senhor, porque Tu és o nosso Salvador, porque Tu és, Senhor, a fonte de toda a vida para nós, Senhor. Em nome de Jesus nós Te glorificamos e Te louvamos nesta hora. Amém, Senhor Jesus.